Fala turma, tudo bom? Boa noite, professor Joel com vocês. E hoje nós vamos ministrar para vocês a aula 5, tá? De filosofia, que tem por título Helenistas e Sofistas, tá? Uma aula muito boa, onde a gente vai aprender bastante, viu? Sobre a história da Grécia, a expansão do reino macedônico da Grécia, tá? E vamos também observar a figura emblemática de Alexandre o Grande, né? Esse grande expoente da história antiga, esse cara que foi um grande conquistador, filho de Felipe II, né, no caso. Então a gente vai entender, gente, justamente a expansão do reino, do crescimento do Macedônio, e vamos entender também a influência dessa expansão helenista, né, sobre a cultura grega, né, o que aconteceu, por que o helenismo, por que o sofismo, né? E aí, esses movimentos também, e com essa expansão do Império Grego, né? Ele também, na verdade, influencia também, né, a cultura helenística, tá? E aí é isso que a gente vai aprender nessa aula, beleza? Vamos lá. Bom, filosofia aula 5, helenismo e sofismo, tá? Bom, período helenístico, né? O que seria o período helenístico, galera? O período helenístico, gente, é o período de uma grande fusão, né? O período helenístico, na verdade, é o período de uma grande fusão, porque trata-se da expansão do Império Macedônio, né? Que é justamente quando o Felipe II ele morre, e aí Alexandre o Grande, né, que é o grande conquistador, ele passa agora a iniciar, né, a iniciar uma grande expansão territorial. Então, expansão territorial do Império, né, de Alexandre o Grande. O que acontece com esse cara, gente? Esse cara pega o reino do pai, um tanto tímido, né, em relação à expansão de terra, e esse cara passa a ser um grande conquistador da história antiga, tá? Ele vai mesmo em expansão. Esse cara consegue entrar na África, consegue conquistar a África, e lá na África também estabelece o Império Macedônico, constrói também uma cidade chamada de Alexandria, constrói uma cidade e coloca o seu nome de Alexandria, tá? Alexandre o Grande é um cara que ele sofre influência bastante de Aristóteles, tá? Ele é um grande conquistador aristotélico, tá? Então, ele, por ser influente de Aristóteles, é um cara que não se torna um conquistador tão perverso. É um cara um tanto humano também, entendeu? Apesar de ser conquistadores e de muitas atrocidades, né, dos males que fez dentro da sua história, dentro da história. Beleza? Muito bem. Período helenístico, né, fusão, temos aí, né, que é a fusão das culturas gregos e semitas, né? O que acontece, gente? Quando Alexandre o Grande ele chega, né, na Grécia, né, no norte da Grécia, o que acontece? Ele começa a se deparar também com a cultura judaica, né, que é chamada a cultura dos semitas, tá? Essa expressão aqui, gente, semita, tá, é uma expressão que vem de Sem, tá? Que é uma expressão do grego, né, do hebraico, melhor dizendo, do grego, né? Que Sem é um dos filhos, né, de Noé, né? Sem, Cão e Jafé. Então Sem é um dos caras que dá a origem, né, dos povos semitas, né, da qual chamam os hebreus, né? E os hebreus são chamados de hebreus ou chamados de semitas também. Então essas duas culturas aqui, gente, que Alexandre o Grande, né, com a sua conquista, ele consegue juntar duas culturas, tá? Ele consegue juntar duas culturas, que é a cultura grega, tá? Mas a cultura semita. E essa cultura, gente, é chamada de cultura helenística. Cultura helenística, tá? Da qual nós estamos estudando aqui, ó, tá? Que é a cultura helenista e cultura sofista. Beleza? Outra coisa importante também, gente, que tem acontecido também com esse processo de expansão do Império Macedônico, né, foi uma descentralização das colônias, né, das colônias gregas. O que acontecia? Todos os pensamentos filosóficos, eles se davam dentro do território grego, tá? Grego, principalmente nas colônias gregas, né, onde era a fonte do pensamento, as pessoas influenciadas pelo helenismo, influenciadas pelos pensadores, pelos gregos. Então eles passaram a pensar a vida, a sociedade, a existência de Deus, passaram a pensar também as divindades, tá? Isso tudo foi influenciado pela descentralização. Quando essas pessoas passaram a
a ir até Atenas, porque até então Atenas, nesse período, era o grande centro cultural grego, tá? Era o grande centro cultural grego. E era lá que se concentravam os grandes pensadores, os grandes filósofos, era para lá que todos iam pensar. Então o que acontece? Com essa descentralização, as ideias começam a ficar disseminadas, as ideias, os pensamentos, né, quanto à existência de Deus, a existência do homem e outras correntes filosóficas também foram surgindo a partir de então. Beleza? Muito bem. Atenas, centro cultural. Atenas, nesse período, foi uma cidade onde a gente encontramos duas figuras muito importantes dentro da história grega, que é o chamado Clístenes, tá? Clístenes e Solo. Tá? Esse Clístenes e Solo, gente, foram as pessoas que pensaram a sociedade democrática, tá? Foi aí que surgiu os primeiros sinais da democracia dentro de Atenas, no caso da Grécia, né? E especificamente Atenas, tá? E Clístenes, ele pensou uma sociedade como aquela que tem liberdade e autonomia de pensar. E aí que nós temos também presente a primeira expressão da chamada polis, tá? Polis ou democracia. Polis ou democracia. Tá? O que eles pensaram? Eles pensaram uma sociedade, que a sociedade teria a capacidade de pensar e ter a sua autonomia intelectual, entendeu? A única coisa que não participava desse processo de democracia eram os escravos, ou mulheres, chamadas de mulheres, as mulheres não. As mulheres e escravos, melhor dizendo, as mulheres e escravos não participavam da vida pública, tá? Da vida pública ou decisões políticas, por assim dizer. Ou decisões políticas. Ou decisões políticas. Então as mulheres não participavam, e isso teriam que ter, no caso, uma idade até 21 anos abaixo, tá? Não podia ter além de 21 anos. Então o que acontece? As mulheres escravas não participavam da vida pública, né? Só no caso ateniense, nascido em Atenas, né, que participavam das discussões. As discussões filosóficas e acalorada, elas deixou de ser realizada dentro de assembleia, dentro de locais, dentro de templos, e passou agora a ser discutida dentro da chamada ágora, tá? As discussões passaram a ser realizadas na ágora. Bom, o que é a ágora, galera? O que é a ágora? A ágora era um espaço público onde os principais pensadores, filósofos, tá? Filósofos e pensantes e que se reuniam para defender as suas ideias e também, no caso, iniciar também certos, vamos dizer, cursos, né, de sofistas. Era lá que os sofistas se apropriavam desse espaço e das pessoas também para interrogar as pessoas, né, para começar com perguntas e respostas bem elaboradas. E aí a gente lembra da figura de Sócrates, né, que foi aí que Sócrates conseguiu se sobressair com o método da maêutica, tá? É aquela pergunta e resposta. Maêutica quer dizer nascer da luz, ou uma mulher que pare. Então ele entendia que uma mulher que estava grávida e dava à luz era semelhante a um filósofo também, que no momento em que ele pensa, no momento em que ele pensa a vida, que ele pensa o universo, no momento que ele pensa as questões das problemáticas da vida, na verdade o filósofo está dando à luz as ideias. Beleza? Vamos lá. Voltando aqui, no nosso aqui, né? O último período da filosofia antiga, quando a polis grega desapareceu como centro político, deixando de ser referência principal dos filósofos, uma vez que a Grécia encontra-se no período do Império Romano. Os filósofos dizem agora que o mundo é sua cidade e que os cidadãos são do mundo. Vejam, que mudança, né? Na verdade, se percebe que o grego, eles são pessoas muito apegadas à terra, muito apegadas à polis, né? À cidade, porque se tratar da sua terra natal, da sua nação. Mas percebe que as ideias, quando ela passa a ser disseminada, o que acontece com os filósofos?
eles passam a pensar não como sujeito exclusivamente da Grécia, mas eles passam a pensar como sujeitos do mundo. Nesse sentido, quando o texto aqui fala de mundo, não está se referindo ao, vamos dizer, à pessoa, mas está se referindo ao universo. Está falando, na verdade, de que os gregos não pertencem à Grécia, mas pertencem ao mundo cosmopológico, tá? Cosmopolita, ou seja, grandes, vamos dizer, grandes cidades, né? Grandes cidades, como grandes metrópoles, tá? Que são centros de grandes pensadores, centros de disseminação vamos dizer, de doutrinas, de pensamento filosófico, de corrente filosófica. Então, eles não são mais sujeitos pertencentes à Grécia, mas eles são sujeitos pertencentes à grande cosmopolita, tá? Grandes cidades, cidades que pensam. Vamos lá. Essa época da filosofia é constituída por grandes sistemas ou doutrinas, isto é, explicações totalizantes sobre a natureza, o homem, as relações entre ambos e deles com divindade. Está em geral pensada como providência divina que instaura e conserva a ordem universal. Predominam preocupações com a ética, pois os filósofos já não podem ocupar-se diretamente com a política, a física, a teologia, a religião. Ok? Datam desse período quatro grandes sistemas, né, cuja influência está sentida pelo pensamento cristão que começa a formar-se nessa época. E aí a gente tem, galera, aqui uma coisa muito importante, né, que é o surgimento, né, de novas correntes filosóficas, né? E no surgimento dessas correntes filosóficas, nós temos aqui, bem significadamente, aqui, o chamado aqui epicurismo, né? Olha, nós temos aqui, ó, o pensamento estoicismo, o epicurismo, tá? E o ceticismo e o neoplatonismo, galera. São essas correntes filosóficas, né, que passam a permear os grandes filósofos agora, né? E a gente percebe que a Grécia, ou por assim dizer, a Atenas, nesse período, ela passa por um processo de grandes transformações, né? Porque as coisas já não foram mais como eram antigamente, depois que tem essa influência, né? Essa influência dos grandes pensadores, dos filósofos, que passam a pensar agora, vamos dizer, e começam a pensar e criar também novas correntes, como por exemplo o estoicismo, o epicurismo, o ceticismo e o neoplatonismo. Bom, e aqui, galera, a gente vai entender cada significado desse aqui, tá? Deixa eu dar uma apagada aqui. A gente vai entender o que esses caras estão querendo dizer com tudo isso. Vamos lá. O que quer dizer epicurismo, né? Vamos lá. Vamos ver o que quer dizer epicurismo. Epicurismo. O que quer dizer epicurismo, galera? Epicurismo quer dizer a busca da felicidade. A busca da felicidade. A busca da felicidade, né? E da tranquilidade através do conhecimento. E da tranquilidade através do conhecimento. Através do conhecimento do mundo, conhecimento do mundo. Opa, beleza, do mundo, ok? Bom, quando fala do conhecimento do mundo, fala dos desejos da morte, dos medos e dos deuses. Dos medos e dos deuses. Bom, então o que vem a ser epicurismo, galera? Epicurismo é uma corrente filosófica, né? É uma corrente filosófica que busca a felicidade e dá tranquilidade através do conhecimento
do mundo, ou seja, o sujeito passa a conhecer o mundo. Então quando ele passa a conhecer o mundo e refletir sobre o mundo, o que acontece? Ele, do conhecimento que representa o conhecimento dos deuses, o conhecimento da morte e o conhecimento dos medos e dos deuses. Então, a partir desse momento que ele passa a conhecer, né, esses itens aqui, ele se acha um cara preparado para se tornar um epicurista, tá? Um epicurista, ou seja, aceitar as ideias filosóficas, né, dessa corrente e tornar-se um epicurista, beleza? Vamos lá. O epicurismo foi uma escola filosófica da Grécia, tá? Da Grécia Antiga, baseada nas ideias de pensamento e do filósofo Epicuro de Samos, entre os anos de 341 antes de Cristo a 270. Beleza? Muito bem. Então, quais são as características do epicurismo, gente? Vamos lá, observar, vou colocar aqui. Característica do epicurismo. Vamos colocar aqui. Característica. Característica do epicurismo. Então, quais são as características do epicurismo? Primeiro, a principal característica da filosofia epicurista é buscar a felicidade através dos prazeres sexuais. Olha que doideira. A primeira é buscar a felicidade através dos prazeres. Dos prazeres sexuais. O outro. Porém, com equilíbrio. Esse é uma das principais características, tá? Das principais características do epicurista. Eles entendiam o seguinte, que o sujeito que busca, no caso, prazeres nos atos sexuais, né, no ato sexual, agora de forma com equilíbrio, ele entendia como isso era uma forma para que a pessoa pudesse se tornar um epicurista, ou seja, encontrar a felicidade plena. Que a felicidade plena estaria nisso aqui, né, buscar a felicidade através dos prazeres sexuais, porém com equilíbrio, tá? Eles entendiam que o sujeito que buscava essas práticas, mas que houvesse um equilíbrio, houvesse um domínio próprio, o sujeito seria capaz de encontrar-se com a felicidade e ter uma vida plena, né? Uma vida de equilíbrio. Outra característica é divisão dos prazeres em duas categorias. Divisão dos prazeres em duas categorias. Em duas categorias, ou seja, imediata, vamos colocar ela aqui, né? Ou seja, duas categorias. Assim, categorias imediatas. Opa, deixa eu ajeitar isso aqui. Imediatas e duradouras, né? E duradouras. Né? Então veja, buscar a felicidade através dos prazeres, né, mundanos, os prazeres sexuais, tá? Porém com equilíbrio, imediata, e a outra é duradoura. Beleza? Era uma das partes. Vamos para a outra. As atitudes baseadas na razão. Vamos lá. Outra causa, outra característica aqui. Outra característica, outra característica, atitudes baseadas na razão, conhecimento. Ele diz que o conhecimento, ou seja, a razão, conhecimento, a razão, são capazes
controlar, os excessos. Controlar os excessos dos prazeres. Ok? Os prazeres de forma equilibrada. Portanto, os prazeres sexuais devem ser vivenciados de forma inteligente. O que os epicuristas diziam, galera? Que a busca da felicidade deve ser no sentido de buscar, só que essa forma de buscar não deve ser uma forma carnal, uma forma abusiva, tá? Uma forma com concupiscência, uma forma desenfreada, entendeu? Mas deve ser de uma forma equilibrado. Então os epicuristas acreditavam que nas relações sexuais, né, que na busca da relação sexual seria uma forma do sujeito também se realizar, tá? De encontrar a felicidade nesse relacionamento. Coisa interessante, né? Só que ele fala que não é o cara, por exemplo, se tornar um galinha, né? Sei lá, o cara sai pegando todo mundo. O Epicuro não fala nesse sentido. O Epicuro fala no equilíbrio. No equilíbrio significa dizer a exclusividade, galera. A exclusividade, buscar a felicidade nesse sentido. Tá? O outro o epicurismo trabalha com o conceito de ataraxia. Outra característica era a ataraxia. Ataraxia. Tá? O que quer dizer ataraxia? Ataraxia era o pensamento filosófico quando o sujeito chegava ao estágio último, né? Chegava ao ápice, por exemplo, digamos, da perfeição. O cara ia lá seguindo as correntes filosóficas, mas quando ele alcançava o ápice, alcançava a maturidade, alcançava o amadurecimento, né? Chegava na ascendência, né? Então esse cara chegava no processo de ataraxia. Ataraxia é quando o cara chega no momento áureo, né? Áureo do pensamento filosófico. Ou seja, ataraxia nesse sentido significa o controle ou eliminação, significa o controle ou eliminação das perturbações. Das perturbações e inquietudes, né? E inquietudes mentais. Inquietudes mentais. É o que quer dizer? Paixões, que mais? E inclinações inclinações sensoriais. Tá? Então, esse processo de ataraxia, galera, ó, esse processo de ataraxia seria controle, tá? Ou eliminação das perturbações e inquietudes. Opa, deixa eu colocar aqui. E inquietudes mentais, né? Que é, no caso, promovida pelas paixões e eliminações sensoriais. Então, o que ele dizia? A ataraxia é o momento da maturidade máxima. A ataraxia é a realização que o sujeito encontra, né, na própria felicidade, quando ele consegue, né, ele consegue se libertar desse processo de perturbação sensoriais que o perturba. Então, quando o cara chega, o cara que é epicúrico, né, o cara epicúrio, o cara que está no epicurismo, ele consegue chegar no processo de ataraxia, é o último estágio, tá? É o estágio que o cara chega e ali o cara consegue agora se libertar das perturbações e inquietudes, né, que são provocadas pelas paixões e inclinações sensoriais. Beleza? Vamos lá. Entendimento da natureza de forma atomista e materialista. A outra causa. Como a morte é vista com o empecilho para a conquista da felicidade. O indivíduo deve ser indiferente a ela
De acordo com o epicurismo, a morte é o maior medo dos seres humanos, né? Então o que acontece? Quando o cara chega no estágio da ataraxia, é um cara que está preparado, ele não teme a morte, ele acha que a morte é um fato que amedronta todos os homens. Mas quando o cara chega nesse estágio, né, de profunda tranquilidade, quando o cara chega no estágio de se libertar dessas perturbações e dessa inquietude, o epicúreo, na verdade, ele não teme a morte, ele não tem medo, porque ele acha que a morte faz parte desse processo, entende? Vamos lá, continuando. A ética é entendida como a vivência dos prazeres de forma cometida, pois está associada a uma reflexão. A outra parte, tudo que produz prazer é bom, tá? pois ele satisfaz as necessidades do corpo. O mal é tudo aquilo que provoca o sofrimento. Para o Epicúrio, gente, ele entende o seguinte, que quando ele está no processo da ataraxia, ele começa a se libertar das perturbações, ou seja, ele entende e acha que quando ele está assim, nesse processo, a dor não é suficiente para o perturbar, para provocar nele inquietude. Ele é um cara que chegou na maturidade ao ponto de receber a dor como algo bom. E essa dor, ela não perturba. Todo mundo sabe que a dor hoje, ela é um mal que provoca todas as pessoas, todos os seres humanos. Alguns seres humanos temem, morrem de medo da morte, morrem de medo da dor, e outros infortúnios também que possam tirar-lhe a paz, tirar-lhe, vamos dizer, o sossego. No caso do epicurismo, não. O epicurismo, ele acha que no momento da ataraxia, ele diz que a dor, tá, que não é capaz de tirar a sua paz, a morte também não é capaz de tirar a sua paz, nesse sentido, ok? Vamos lá. Tudo que produz prazer é bom, tá? Do ponto de vista religioso, os epicuristas aceitavam a crença na existência dos deuses, tá? Porém, para eles, as divindades não interferiam na vida dos seres humanos. Eles diziam o seguinte: existiam os deuses, mas que os deuses não tinham o poder de interferir na vida das pessoas, ou seja, em que as pessoas estavam acima da crença das divindades, ou seja, que a divindade, vamos dizer, não forçava, não provocava ou não forçava o camarada a tomar a decisão da qual ele não queria tomar decisão, ok? Muito bem. E a outra parte que vamos ver também, gente, é o ceticismo, tá? Vamos ver o ceticismo também. É uma parte muito importante da nossa aula. O que quer dizer ceticismo? Vamos ver, ceticismo. Muito bem, ceticismo, né? Vamos ver o ceticismo. Vamos ver, um dos conceitos principais do ceticismo é a dúvida, né? Tá? Um dos principais conceitos do ceticismo é a dúvida. O ceticismo já está dizendo a falta de crença em alguma coisa, né? Aquele que não acredita na existência de absolutamente nada. Viu? Quando nós falamos da dúvida, gente, tem um pensamento muito legal que vem à minha cabeça, que é o chamado de René Descartes, né? O René Descartes, que é um filósofo da modernidade, ele parte do princípio da dúvida. Ele diz o seguinte, olha, a única coisa que você não pode duvidar é da própria dúvida. O que acontece? Então, com isso, ele modifica todo o pensamento, né, da história moderna. Então, René Descartes. Só que o ceticismo é uma coisa totalmente diferente. É o cara que é cético, é o cara que não acredita. E René Descartes, ele não acreditava em absolutamente nada, porque ele acreditava que todas as coisas que eram dadas para eles pronta, tá, poderia ter um outro significado, poderia ter uma outra explicação. Só que no caso do ceticismo aqui, ele parte da dúvida no sentido de não acreditar absolutamente nada, o que é diferente de Descartes, que duvidava para buscar uma verdade, duvidava para buscar uma explicação lógica, duvidava para explicar o que a razão buscava, tá? Enquanto que o ceticismo não, o ceticismo ele não aposta numa razão, ele simplesmente é de uma falta de crença, de um credor que não acredita. Vamos lá. A dúvida sobre as coisas do mundo é um dos principais
preceitos do ceticismo. Principais filósofos é Pirro, né, de Elis, e Arcesial e Corneates. O ceticismo é uma corrente de pensamento filosófico que defende a ideia da impossibilidade, tá? Dúvida, que defende a ideia da impossibilidade. Defende a ideia da impossibilidade. Impossibilidade do conhecimento impossibilidade do conhecimento de qualquer verdade. De qualquer verdade. Então, ceticismo, galera, não existe ele é uma corrente filosófica que parte da dúvida, só que defende a ideia da impossibilidade do conhecimento de qualquer verdade, ou seja, que ele diz que o conhecimento não é capaz de produzir uma verdade, nem mesmo com comprovação científica ou até mesmo de formulações de ideias de conhecimento. Ele não acredita em absolutamente nada, o ceticismo. Beleza? Muito bem. Criado na Grécia Antiga por Pirro, esta filosofia rejeita qualquer tipo de dogma, afirmação considerada verdadeira sem comprovação, né? Então, são os ceticistas, são os caras que não acreditam na existência de deuses, não acreditam na existência de deuses. É interessante, gente, porque o ceticismo, de certa forma, ele tem vamos assim, admitir, se for considerado, de certa forma, uma certa lógica, mesmo que sem explicação. Como é que vão explicar, por exemplo, um cético a existência de um Deus, por exemplo? Aí vai perguntar, então me mostre, se Deus realmente existe, então que ele venha aqui, ele apareça, né, como você ou qualquer uma outra pessoa está falando conosco, ele apareça. Mas quem acredita na existência de Deus não se pode provar por meios materiais, não é isso? Porque se quem acredita em um Deus, porque sabe-se que os deuses da mitologia grega, por exemplo, são deuses que são imaginados, né? São criados no imaginário coletivo e individual. O sujeito cria uma imaginação, fantasia a imagem de um certo deus e aí ele começa agora a materializar ou talvez imaginar como seja esse deus. Então um deus que passa a ser materializado a partir do pensamento, a partir do imaginário, a partir da fantasia. Então o ceticista, o cético, ele não acredita porque essas histórias que se contam, essas narrativas que criam sobre os deuses ou sobre Deus, não existe uma forma de materializar essa ideia da crença. Então, nesse sentido, os ceticistas ele tem razão, eles precisam, na verdade, ver para crer. E a gente sabe que, se tratando de religiosidade, né, é necessário, no caso, pelo menos do século V, né, quando da Reforma Protestante, o Martinho Lutero ele acreditava em Deus, mas ele disse que para acreditar é mediante a fé, é preciso ter fé para acreditar. O Santo Agostinho também já fala isso também, e o Tomás de Aquino também, que são conhecidos como os pais da igreja, falam isso também em seu pensamento. A única diferença é que ele tenta trazer a razão, ele tenta trazer, na verdade, o racional para trabalhar juntamente com a fé, para que a razão possa acreditar na fé, né, assim como para acreditar em um Deus vivo e um Deus verdadeiro, necessariamente é preciso ter fé para acreditar. Então Tomás de Aquino, ele pega as ideias de Tomás de Aquino e Santo Agostinho, ele pega as ideias de Aristóteles e as ideias de Platão e tentam trazer consigo para formar uma teologia racional pela fé. Beleza? Muito bem. Muito bem. Ceticismo, dúvida que defende a ideia da impossibilidade do conhecimento de qualquer verdade, tá? Não acreditam na existência de deuses. É isso aí, galera. E aí a gente finaliza, né? E um dos principais ideias dessa crença também, uma coisa muito importante, viu?
que é o chamado relativismo, né? Chamado relativismo. Outra crença também é relativismo. Tá? Relativismo. De acordo com o certo, todo conhecimento é relativo. Tá? Ou seja, que não existe uma verdade absoluta sobre a ideia de uma existência de qualquer uma outra coisa, de um Deus, ou de algo, de um objeto animado ou inanimado. Tá? Pois depende da realidade da pessoa que o possui e das condições do objeto que está sendo analisado. Ou seja, como a cultura, né? Regras, leis, costumes, visões e mundo de crenças muda em cada período histórico. Os defensores do ceticismo acreditam ser impossível estabelecer o que é real e irreal, correto ou incorreto. O que ele está querendo dizer com isso, galera? Ele quer dizer que cada pessoa tem uma forma de interpretar, uma forma diferente de fazer a leitura de algo, né, da qual ele se aproxima, um objeto, ou um Deus, ou até mesmo uma divindade. Por exemplo, vamos partir do exemplo de uma cadeira, né? Eu tenho uma ideia de uma cadeira. Só que ele acredita o seguinte, que uma outra pessoa que não tem a mesma relação, que não tem a mesma vivência, né, de uma sociedade civilizada, pode ter uma ideia de cadeira de uma outra coisa qualquer, ou talvez desconhecer uma cadeira. Então o ceticismo, ele parte desse princípio, de que cada pessoa tem a sua própria interpretação, né, tem a sua própria leitura. E ele diz que qualquer pessoa pode produzir uma verdade ou não pode produzir uma verdade a partir da interpretação ou da leitura que ele faz do objeto. Tá? Muito bem. Pode ser real, né? Pode ser impossível estabelecer o que é real ou o que é real, correto ou incorreto. Tá? A outra coisa importante é, logo, os céticos defendiam a ideia de assumir uma postura de neutralidade, tá? Em todas as questões, não fazendo julgamentos. Assim, o cético defende a indiferença total, ou seja, por dúvida, por não acreditar, era um cara que se tornava indiferente, né, quanto às afirmativas de outros. Tá? Muito bem, vamos lá. A outra coisa importante que vamos ver também, gente, além do epicurismo que vimos, né, e também do ceticismo, vamos ver outra coisa importante também, que é o estoicismo, tá? Muito bom, estoicismo. Vamos ver agora o estoicismo. 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 Vamos lá. O que é o estoicismo, né? O estoicismo quer dizer ética naturalista, visão unificada do mundo e lógico formal. Tá? Principais filósofos, né, do estoicismo foi Zenão, né? Zenão de Cítio. O estoicismo foi uma escola filosófica que surgiu na Grécia na primeira metade do século IV, né, antes de Cristo. O filósofo grego Zenão é conhecido como fundador do estoicismo. Tá? A palavra estoicismo surgiu da palavra grega estoar, né? A palavra grega estoar, tá? Que significa pórtico. Significa pórtico. O porta, né? O porta de entrada da cidade. De entrada da cidade. De entrada da cidade. Essa só escola filosófica foi conhecida por este nome, por Zenão, porque Zenão não possuía cidadania ateniense, tá? Não possuía, ok? Como estrangeiro, reunia-se com outros filósofos na entrada da cidade. Por isso que o estoicismo ficou conhecido com essa ideia. Vamos lá. Logo, o estoico era uma espécie de filósofo marginais na Grécia, né? Na Grécia do século IV, antes de Cristo,
Mas nos séculos seguintes, principalmente no Império Romano, o estoicismo tornou-se a corrente filosófica mais popular entre os integrantes da elite, né? Então a gente percebe que mesmo o Zenão, não sendo reconhecido como cidadão ateniense, né, não teve os seus princípios filosóficos, suas ideias reconhecidas, mas os seus princípios filosóficos tornou-se uma das correntes mais conhecidas e mais popular desse período. Vamos ver as principais ideias do estoicismo. Principais ideias. Vou colocar aqui principais ideias. Estoicismo, ideias. Ideias. Desprezo aos problemas e dificuldades da vida. Desprezo. Opa! Desprezo aos problemas e dificuldades da vida. Primeiro, é isso? Segundo, valorização. Deixa eu colocar aqui. Primeiro, segundo. Opa, primeiro. Segundo. Segundo, valorização. Valorização do ensino da ética. Do ensino da ética. Vamos lá, o terceiro, né? Primeiro, segundo, terceiro, valorização. Valorização do pensamento. Valorização do pensamento que leva à reflexão. Leva à reflexão. Que leva à reflexão. Vamos lá, outro. Quarto, a felicidade. A felicidade como objeto. Como objeto da vida. Opa! A virtudes. Quinto, a virtude da vida. A virtude como caminho, né? A virtude como caminho principal para a vida feliz, né? A vida feliz. Pronto, veja. Primeiro, desprezo aos problemas e dificuldades da vida, quer dizer, pessoas que ignoravam, né? O princípio filosófico do estoicismo é que eles não se importavam pelos problemas da vida. Eles realmente desprezavam os problemas da vida, não davam importância. E aí a gente percebe, galera, uma coisa importante, que na atualidade o ser humano, né, vamos dizer, considerado normal, ele não consegue desprezar os problemas da dificuldade da vida, porque é algo que atinge diretamente o sujeito, né? Não dá para você fugir de uma realidade. Por exemplo, nessa pandemia, dá para você desprezar uma pandemia como essa? As autoridades dizem que nós temos que ficar em casa, nós temos que entrar dentro da medida restritiva e ficar no isolamento social, tá? É um problema. E a gente percebe que muitas pessoas que desafiaram, que acharam que a pandemia é uma brincadeira, que a pandemia é uma enrolação, que a pandemia é uma invenção dos comunistas, essas pessoas, muitos deles morreram, perderam a vida por conta disso.
Então, não dá para você ignorar, por exemplo, ou desprezar os problemas da dificuldade da vida. Então, você tem uma dificuldade hoje de se relacionar. Por isso que hoje estamos buscando novas alternativas, de darmos as nossas aulas virtuais para vocês, alunos, porque justamente estamos com essa medida. Não dá para você ignorar, não dá para você desprezar, tá? Uma medida restritiva. Não dá para você desprezar um problema ou dificuldade da vida. Então, os epicúreos, desculpe, os estoicistas, eles simplesmente ignoravam, isso que nada, eu vou lá e o vírus é só um vírusinho, bobagem, uma gripezinha de nada, vou lá, vou tirar onda, vou tomar cachaça, vou namorar, vou tirar uma onda, vou passear sem máscara, sem nada, não vou tomar nenhuma medida, e aí se arrebenta, né? Se arrebenta, porque às vezes o cara não tem uma resistência, não tem uma boa defesa, né? E aí entra no estado mais grave da doença e acaba pagando com a vida, ok? Bom, segundo, valorização do ensino da ética, né? Então, para eles, a ética, o comportamento era muito importante, né? A forma de como o sujeito tratava com o outro, a forma de como o sujeito assumia os seus compromissos, suas responsabilidades, né? Isso é muito importante para os estoicistas, tá? E aí a gente vê, gente, que o estoicismo, ele parece, de certa forma, no seu princípio da corrente filosófica, parece parece que vai na contramão, né? Parece um paradoxo. Porque, ora, eles desprezam os problemas de dificuldade da vida e, por outro lado, eles valorizam, né, a ética, né, o comportamento do sujeito, aquela coisa toda. Ok? Terceiro, valorização do pensamento que leva à reflexão, né? Então, todo pensamento, toda reflexão, todo raciocínio, né, que leva o processo do racional, o processo da reflexão, né, tanto no sentido externo, né, no sentido de fazer uma leitura da sociedade, como de si mesmo, né, como uma introspecção do seu modo de pensar, de suas atitudes. Então, eles valorizam, tá? Como pensamento, valorização do pensamento que leva à reflexão. Quarto, a felicidade como objeto da vida, né? Quinto, a virtude como caminho principal para a vida feliz. Temos ainda, gente, também outra coisa importante aqui, tá? A relação entre felicidade e vida em harmonia com a natureza, ok? Vamos lá. Autocontrole como forma de superar os sentimentos e pensamentos destrutivos, tá? Desarmônicos, beleza? Muito bem. Negação e desprezo aos prazeres, né? O hedonismo. Neste ponto, o estoicismo se diferencia ao epicurismo, né? Ó, enquanto que o epicurismo, o que o epicurismo faz? O sujeito deve buscar, né, os prazeres, né, do mundo, os prazeres sexuais, em busca da felicidade, de modo que esses prazeres sejam sob o equilíbrio, né, sob o equilíbrio da razão. Só que aqui o estoicismo ele pensa diferente, tá? Nesse sentido, ele parte do princípio de que todo prazer mundano deve ser desprezado, deve ser negado, ok? Para o estoico, a negação, né, dos prazeres, hedonismo, nesse ponto o estoicismo é do epicurismo. Para os estoicos, tá, Deus não é criador de tudo, mas sim está presente em tudo. Na verdade é o chamado de panteísmo, né? Panteísmo é uma corrente filosófica também que hoje, né, da modernidade, é o nome que se dá, que panteísmo é a crença de que tudo é Deus, a natureza é Deus, os pássaros é Deus, né? Toda a existência das coisas, né? Os seres humanos são deuses, são Deus, a árvore, a água, né? Então os panteístas acreditam. Os panteístas ele tem uma origem, né, na verdade, nos estoicistas, tá? Presente em tudo. Ele é próprio universo, né? Deus é o próprio universo, principalmente do Logos divino, tá? Desta forma, o universo é governado por uma razão divina e natural, né? Neste contexto, o ser humano faz parte do cosmos, tá? Então os estoicos acreditam que Deus, na verdade, não é criador do universo, tá? Que tudo é Deus. A árvore, o sol, a lua, as estrelas, entende? E por uma razão divina natural. Nesse contexto, o ser humano faz parte do cosmos, parte do universo, ok? Vamos lá. Vamos falar agora sobre já falamos sobre epicurismo, já, né?
epicurismo trabalha com o conceito da ataraxia, significa já falando sobre epicurismo. Ok? Muito bem. Aí a gente já aprendeu ideias, né? As ideias principais do estoicismo. Beleza? Muito bem. Vamos falar um pouco também, gente, sobre os sofistas, né? Até porque a nossa aula hoje também fala sobre o helenismo. O helenismo todo mundo sabe, né? Que o helenismo, na verdade, ele, para a gente só refletir, o helenismo ele é o que? Seria a fusão, né? Depois das grandes expansão, né? Expansão as empreitadas, né? De Alexandre o Grande, né? Então, depois da sua expansão do seu reino macedônio, né? Ele vai e começa agora a fazer uma fusão, né, das culturas, né? Tanto a cultura helenística, né, que vem do norte da Grécia, como também da cultura semita. E aí aparece o helenismo, tá certo? Então, quando as ideias não coubem mais dentro das colônias, né, da Grécia, então se expandiu para Atenas, né, que Atenas era o centro, né, o centro cultural da Grécia Antiga. E aí, dentro desse bojo, né, dentro desse grande caldeirão filosófico, né, surgem as grandes correntes como o Epicuro, o estoísmo, né, o cinismo, o platonismo e outras correntes filosóficas. Beleza? Vamos agora, gente, para os sofistas, viu? Os sofistas. Vamos para os sofistas. Sofistas. Bom, sofista. A gente, quando teve a nossa aula, né, a nossa aula passada, que foi a aula 4, falando sobre Sócrates, né, o método que Sócrates tinha, o método mauêutico, né, e Sócrates também era um cara que era um grande sofista também, Sócrates, né. Só que a grande diferença é que Sócrates, na verdade, ensinava de graça aos jovens, tá? Ensinava no processo de perguntas e respostas, né? Através da reflexão. Só que esses sofistas aqui são sofistas muito mais antigos, que ele é do período pré-socrático, né? E vai até o período socrático também, tá? Só que esses sofistas aqui do tempo de Sócrates eram os caras que ensinavam por interesse em dinheiro, tá? Porque ensinar naquele período custava muita grana. Sócrates ensinava inteiramente de graça. Muito bem. Sofista, a arte de argumentar, sofista, né? A arte de argumentar, né? Isso vem do grego, do grego, sofiste. Sofista, que quer dizer sábio, beleza? Sábio ou mesmo professor de sabedoria, vamos dizer, sutileza, né? Sutileza, sofista. Pronto. Esse é o significado, tá? De sofista. Sofistas eram professores que ensinavam nas praças, né? No período tanto pré-socrático como socrático. Sócrates foi o grande sofista também, tá? Então, sofista quer dizer a arte de argumentar, do grego sofista, que quer dizer sábio, né? Sábio, quer dizer sábio. Professor de sabedoria ou sutileza, sofistas, né? A gente percebe aqui, gente, que a expressão sofista, né? O nome sofista quer dizer sábio, né? Sutileza, sofistas. Só que mais tarde o nome sofista, né, ele vem trazer, de certa forma, uma conotação de algo de gente muito esperta, né? De gente muito hábia, de gente que tenta persuadir capciosamente, tá? Então, sofista depois ele passa a ter essa representação meio capciosa, ok? Muito bem, sofista.
Aí temos aqui, gente, um dos caras, né, pessoas que foram os principais, né, principais sofistas, né, da época pré-socrática. Da época pré-socrática. Foram isso aqui, ó, Protágoras, principais sofistas. Sofistas pré-socráticos. Pré-socráticos. Que foi esse cara? Protágoras. Protágoras de Abdera, né? E Abdera nasceu em 485 e morreu em 411, né? Antes de Cristo, tá? Antes de Cristo. Ele tinha uma frase muito conhecida, gente, que ficou atravessada